Olá, meus queridos amigos, lição número 9, estudo de hoje, segunda-feira, dia 22/11, falando sobre uma busca positiva. E me buscarão e me acharão. Palavras divinas que estão tanto em Deuteronômio como em Jeremias 29. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor Deus sabe antecipadamente a prova que seus filhos vão passar, e Deus então pode antecipar muitas coisas. Porém, Deus não interfere no livre-arbítrio, no direito de escolha das pessoas. Deus, por exemplo, conhecia todas as situações das nações, como elas se sucederiam uma após a outra. No livro de Daniel 7, por exemplo, o profeta Daniel, ele teve um sonho no tempo do rei Belsassar, onde ele sonhou com um leão que tinha duas asas, representando Babilônia. Sonhou em seguida, nesse mesmo sonho, que ele viu um leopardo, que tinha um urso com 3 costelas na boca, representando a Médio-Pérsia. Depois veio o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando o reino da Grécia, dominado por Alexandre o Grande e depois pelos 4 generais dele. Depois disso, Daniel viu um animal muito estranho, muito forte, um animal assim completamente diferente, que tinha unhas de ferro, que tinha um chifre pequeno e que ele conseguia assim destruir tudo com suas garras de ferro, representando o reino de Roma. Deus conhecia todas essas situações de sucessão dos reinos. Chegou também a dizer coisas pessoais, como por exemplo, Jesus disse para Pedro: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deus conhece tanto as coisas genéricas, gerais, macros, como Deus conhece as coisas micros, as coisas pessoais. Mas Deus não interfere no direito de escolha das pessoas. Por isso se chama livre-arbítrio. Deus direciona, até fala. Jesus disse para Pedro: você vai me negar 3 vezes? Pedro poderia ter evitado, mas fez escolhas erradas. Por isso que nós sabemos que Deus sabe, tem uma onisciência de todas as coisas. Por isso é preciso fazermos escolhas e estarmos cientes de que a fidelidade a Deus é algo muito importante, porque nós vamos depender dessa fidelidade para tomarmos muitas decisões no futuro. Constâncio, claro, era pai do imperador Constantino, e ele era o homem que cuidava de todo o exército. Ele sabia que no exército de Constantino havia muitos soldados cristãos. E um dia, Constâncio quis colocar à prova a fé desses soldados cristãos. E ele deu uma ordem: eu quero que todos os soldados que sejam cristãos se identifiquem na minha presença. Pois foi uma prova muito dura, porque muitos soldados, prevendo que Constâncio Cloro, pai do imperador Constantino, poderia castigá-los e até matá-los, muitos retrocederam e não se identificaram como cristãos. E então, Constâncio sabia, e ele viu quando muitos, a maioria que era cristão ou cristã, se declararam cristãos. Eu sou um soldado cristão. Constâncio disse, então, todos aqueles que eram cristãos e tiveram medo serão dispensados do exército, porque se não são fiéis ao Deus que serve, não serão fiéis ao imperador. Esses que foram fiéis e declararam ser cristão, esse eu quero no exército, porque se são fiéis ao Deus deles, com certeza serão fiéis ao imperador. Então isso mostra que nós temos o poder de escolha. Quando Moisés, por exemplo, mostrou ao povo o que iria acontecer com eles no futuro, caso suas escolhas fossem erradas, eles poderiam sacrificar sua fidelidade ao Senhor. Deus já conhecia antecipadamente o que o povo ia fazer no futuro. E aqui tem uma pergunta: que erros Deus disse que seu povo iria praticar quando eles estivessem morando na terra prometida? O texto é de Deuteronômio 4:25, diz assim: quando, pois, gerardes filhos e filhas, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal perante os olhos do Senhor Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra,
que certamente perecereis na terra, a qual passais do Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a outros deuses, que são obra de mãos de homem, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Então, para a pergunta, que erro Deus disse que o povo iria praticar quando estivesse na terra prometida? Resposta, Deus alertou o povo sobre o perigo da idolatria que eles iriam praticar. Perceba como Deus já sabia antecipadamente o que iria acontecer. Não iria acontecer de imediato. O texto bíblico diz assim, quando vocês entrarem na terra, vocês gerardes filhos e filhos, então vocês vão se corromper. Quando vocês se envelhecerem, vocês vão se corromper. A influência dos costumes de outras pessoas ou de outras situações e também da informação, ela é muito grande e podemos cair no erro de adotarmos costumes que não são assim adotados nem aceitos por Deus, nem por sua palavra. O povo de Israel começou a se relacionar ou iria se relacionar com outras nações e adotariam costumes idólatras e por conveniência, por aceitação e achariam importante por tantos outros motivos que eles deveriam fazer aquelas coisas. Hoje, como igreja, nós temos corremos um perigo muito grande. Perceba que muitas vezes na igreja são introduzidas algumas práticas que as pessoas, por exemplo, não faziam no passado e hoje fazem. A gente não critica, mas fica observando. Por exemplo, antigamente se fazia uma plataforma para entrar e iniciar o culto. Não é uma crítica, é apenas uma observação, para ver como os costumes mudam. Antigamente se fazia uma plataforma e as pessoas ficavam solenemente na plataforma e anunciavam o hino, faziam oração, e então faziam assim pedidos e anunciavam oferta. Hoje nós temos um costume diferente, não é preciso plataforma. As pessoas vão fazendo cada um a sua parte, e então o pregador vai lá depois e faz a sua parte, ministra a palavra, e está tudo bem, sai e vai embora. Quer dizer, nós mudamos o costume. Por que isso? Porque Israel eram as nações em redor. Hoje nós temos as igrejas em redor. Por exemplo, a música era uma música solene, uma música com um estilo. Não é uma crítica, por favor. Eu estou apenas mencionando uma observação. A música, por exemplo, era solene, era música assim, que tinha uma característica do inário. Depois, então, foi preciso modificar um pouquinho a música. Vamos colocar uma música um pouquinho mais acelerada. E então, nós entramos no estilo celebração. E então, começamos a copiar outras igrejas, outras formas de louvor, como se chama. E então, hoje nós temos um estilo um pouco mais assim, avançado, mais alegre, mais sincopado. Não é uma crítica, é uma observação, para que se perceba como nós mudamos constantemente por causa da circunstância, por causa de outras igrejas em redor, por causa de sermos assim parecidos com outras, para que as pessoas também não precisam estar procurando outras igrejas que sejam mais animadas. Então assim nós somos influenciados pelo meio em que nós estamos vivendo. Deus disse para o povo de Israel, vocês vão ser influenciados pelas nações em redor. Um exemplo disso é que quando Israel tinha os juízes, que eram que comandavam o povo de Israel, disseram para o profeta Samuel, nós queremos um rei, queremos ser iguais às nações em redor. Perceba como já se mudou aí o estilo de vida do povo de Israel e Deus havia previsto já isso para o povo de Israel. Por isso, Ellen White diz o seguinte, esse assunto de mudança é de grande importância e é nos apresentado para salvar-nos do pecado da idolatria. Bênçãos sobreviriam a nossa alma se nós obedecêssemos a palavra falada pelo Santo de Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Toda mudança pode provocar, assim, uma falta na adoração ao Senhor nosso Deus. Ellen White escreveu isso em um dos seus livros e em um dos seus periódicos, mas está relatado em Meditações Matinais do ano de 1977, na página 48, para aqueles que quiserem conferir ou ler esse texto. Tá? Pergunta número 3. Diante do perigo da idolatria,
Qual foi a solução que Deus disse que teria para o povo? Olha a graça divina. Deuteronômio 4, 29 a 31 diz assim: então, dali, da onde vocês serão levados cativos, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscardes de todo o vosso coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, para a pergunta, diante do perigo da idolatria, qual foi a solução que Deus disse que teria? Resposta: Deus disse que estaria com eles, que os salvaria, que não abandonaria o seu povo. Eles só precisavam buscá-lo de coração e de alma quando estivessem em angústia e desamparado. A graça de Deus, ela é incrível, ela é fantástica. O povo erra, o povo peca, mas quando se volta para Deus, Deus esquece tudo de errado que fez e ampara o seu povo e os levanta e os conduz e dá conforto e esperança. Essa é a graça de Deus. Louvado seja Deus por essa graça, porque isso nos dá condições de retornarmos aos caminhos de Deus quando nós ouvirmos a voz que vai clamar a nós por arrependimento, para que nós possamos deixar de lado aquilo que pode nos impedir e nós tivermos, assim, vamos ter a certeza que Deus sempre vai estar ao nosso lado. Era costume de uma tribo da Amazônia, quando os meninos ficavam rapazes, eles eram colocados para um teste de virilidade para se tornarem guerreiros. Eles eram mandados para dormir à noite na floresta com apenas uma lança. Um dos rapazes foi mandado para a floresta para dormir à noite. Era o seu teste de virilidade, o teste que o transformaria num guerreiro. Naquela noite, o moço ouviu o rugido de muitos animais. Ele ouviu animais serpenteando e andando por sobre as folhas secas. Ele ouviu o uivo de muitos animais selvagens. Ele ouviu corujas piando. E no meio da noite, esse moço não pregou o olho de tanto medo. Quando amanheceu, ele descobriu que o seu pai estava a alguns metros de distância, pronto para defendê-lo se houvesse algum ataque de algum animal ou de alguma coisa sinistra à noite. Como aquele moço ficou feliz quando viu o pai dele ali pela manhã ao lado dele. Deus é o nosso Pai bondoso e amoroso. E ele disse para os seus filhos: quando vocês me buscarem de todo o coração, eu ouvirei vocês e não vou desamparar vocês. Louvado seja Deus, porque a sua graça nos alcança, nos aceita, nos perdoa e nos conduz de volta para Ele. São usadas assim duas palavras para representar essa expressão de volta para Deus. São palavras no hebraico, como por exemplo, uma delas é a palavra chamada veshavta, que significa voltar, retornar. E a outra palavra é teshuvah, que significa a pessoa se arrepender. Essas duas palavras são do vocábulo hebraico e Deus utilizou quando diz: quando vocês se arrependerem, quando vocês me buscarem. Estão essas duas palavras no hebraico, significando que Deus está pronto a receber a nossa volta quando nós nos arrependemos de coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, falando sobre que se nós buscarmos ao Senhor de coração, nós te acharemos. Louvamos o teu nome por isso. Que haja uma bênção para essa segunda-feira e para essa semana inteira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Foi um prazer enorme passar essa lição de segunda-feira para você, tá bom? Deus abençoe a sua família, que haja paz no seu coração, que haja uma bênção na tua vida, prosperidade nos teus negócios, tá bom? E se você estiver preocupado, ore a Deus. O Senhor Deus, com certeza, Ele vai ao teu encontro, Ele não vai te abandonar. Fica com Deus. Amém.